necessito de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Tem poder. Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem me sou, é tudo teu. Graça e paz, professor Fernandes. Graça e paz, boa tarde, professor Renato. Tudo bem com o senhor? Cansado, né? Graça e paz, sim. Tô um pouco cansado aí, mas vamos honrar o compromisso aí. Até que eu não atrasei tanto aí, 18h15 agora. Tínhamos combinado aí às 18 horas, tá bom? Vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de luz aí, esses textos aí. Até umas 8 horas, tá bom? Até as 20 horas aí. Vamos trazer compreensão. Maravilha, eu também estou um pouco cansado, hein? Pauleiro, hein? Pauleiro, cansa. Mas tá bom, graças a Deus. Graça e paz, Edilande. Buenas noites. Olha o Edilan vinho novo aí. Graça e paz, Edilan, meu amigo, meu Ó, irmão. Ó, Edilande. Deixa eu pôr o celular para carregar aqui, professor. Deixa eu colocar o meninão. Maravilha, maravilha. Aí. Vou colocar aqui o celular para carregar. É isso aí, Edilan. Tamo junto, meu irmão. Como que você tá aí? Já se recuperou aí? Bora. Vamos sim. Vamos discorrer aqui a questão de Hebreus 6, né? Vou abrir aqui. Deixa eu abrir meu arsenal aqui, minhas metralhadoras aqui, professor. Maravilha, maravilha. Vou abrir minhas metralhadoras aqui. Ara. Linguagem de hoje, ACF e restauração. Eu tô com a CF aqui. Tá com a CF, né? Pois nós vamos junto aqui. Se precisar de mais. É que tem gente que quer fazer doutrina com a tradução só, né, professor? Na realidade, no original tá recaíram, né? Então, mas qual que é a dificuldade, assim, só para dar um spoiler aí pros irmãos aí, uma prévia. Qual que é a dificuldade de entender que só recai uma pessoa que uma vez estava no alto? Não tem como você recair se você já está lá embaixo. Só pode ter recaído da questão que está falando em Hebreus 6, alguém que já foi colocado num patamar maior. Só que aí eu acho que vai cair por terra, porque tem alguns irmãos aí que falam que trata-se de irmãos que nunca foram salvos. Eu acho que aí vai um conflito, né? O que o senhor acha? Não, aqui não. Primeiro fator, né? Primeiro ponto. Aqui não tá falando nada de salvação. Já de vida começa eterna, por aí. nada.
O texto não fala disso. E a palavra recaíram aqui, ele está falando recaíram e sejam outra vez renovados. Por exemplo, eu preciso Outra entender vez. qual é a suficiência do sacrifício de Cristo. Então Paulo, ele está trazendo todo esse entendimento aqui. E esse entendimento, que ele dá um início desse assunto no capítulo de número 5, ele vai até o capítulo 9. Caramba! Então Ele o que eu vai- falo? Eu preciso interpretar o texto e fazer uma exegese do texto, mas eu preciso ser honesto. Então o que acontece em muitos fatores? O que acontece muito? Se o senhor defende uma doutrina que se perde salvação, olha só, eu vou usar somente o capítulo 6, né? Do verso de número 4, 5, 6. Só. Então eu não consigo trazer o contexto, a interpretação que o texto, aquilo que Paulo está falando na sua essência, porque aqui foi Paulo que escreveu, tá? E isso já tem muita base. Se nós estudarmos todas as cartas, Pedro vai falar sobre essa carta que Paulo escreve aos judeus também. Então tem toda a sua assinatura na carta, sua expressão na carta, a sua maneira de trazer aquilo que o Espírito de Deus está revelando através da carta. Então tem todo esse procedimento aí, né? Tanto que a tradução trinitariana já vem com o nome, a carta, que foi Paulo que escreveu a carta, né? Então é isso. Correto. Tranquilo, então. Vamos curtir a live Então, aí, meus irmãos. Vamos chegar aí pelo menos 1000 curtidas aí pro professor começar aí a aula aí. Vamos lá, curte esse trem aí. Falta só 500 curtidas, 1000 a gente começa. então Quero professor, que a até... plataforma trabalha também, né? Vamos lá, 658. Pode falar, professor. Então, se eu for honesto com o texto bíblico, é o que eu falo para o senhor. Tá? Tem um mestre, amigo, né? Ele fala assim, ó, o problema hoje é que as igrejas locais e os pastores, eles não aceitam serem confrontados pelas escrituras sagradas. Isso é um fato, tá? É uma realidade. Por quê? Porque muitas das vezes, quando o senhor abre a Bíblia e o senhor vai trazer a interpretação do texto com honestidade, vai gerar problema. Porque o que acontece? Muitas das vezes o que vai acontecer é o senhor ser contrariado de aquilo que o senhor sempre acreditou. Então isso gera ira, isso gera raiva, entendeu? No primeiro momento. E até dá um exemplo, né? O professor, ele fala assim, ó, se você tem um chaveiro vermelho, mas você creu a sua vida inteira que esse chaveiro era azul. A vida inteira você creu que ele era azul, mas quando alguém chegar e falar para você, ele é vermelho, qual é o primeiro impacto de você receber isso? Ah, mas eu aprendi assim, eu sou assim. Meu irmão, a gente precisa rever os textos bíblicos. Então aí é que está o problema. Então, quem já teve em ministérios, passou principalmente ensinando, fazendo imersão em ministérios, vai encontrar essa grande dificuldade. Tá? Inclusive, olha que coisa interessante. O apóstolo Júnior, né, inclusive o pastor Ronaldo Borges, ele é pastor do apóstolo Júnior e ele é um pastor local lá em Balneário Camboriú. Interessante. É a primeira igreja dele. Ele tem 24 anos, né? Nessa igreja. E o pastor dele, quando o pastor dele foi confrontado, o professor Renato, olha que coisa tremenda. Um dia de Santa Ceia, primeiro ele chamou o pessoal, né, que está na frente do trabalho, conversou com eles, depois chamou toda a igreja, fez a ceia do Senhor e falou para a igreja, eu gostaria de pedir perdão para vocês.
A igreja ficou atônita, né? Ficou atônita. Aí ele falou, olha, eu queria pedir perdão porque por 16 anos eu ensinei vocês errado. E olha que coisa interessante, isso deu uma credibilidade muito grande para o apóstolo Júnior. Acredito. Porque a igreja falou, caramba, poxa, ele é uma pessoa honesta e sincera, para ele chegar ao ponto de falar assim com a gente. Então, você, por aquilo que você ensinou, observe que ele tratou assim, eu ensinei 16 anos errados, tudo bem, mas é até onde ele recebeu a luz. Mas o interessante e o mais forte é reconhecer que eu preciso continuar recebendo essa luz, que é a revelação da palavra progressiva. Então, ele fez isso. E hoje o ministério dele está aí ativo, vivo, e abençoando muitas pessoas, não só com o pastoreio, mas também com o ensino da palavra aí. E tem um grande professor e mestre, pastor Ronaldo Borges. Caramba. Ganhou moral, então, com a honestidade dele. Foi, então, Claro. esse pastor aí, se ele errar de novo, ele vai admitir o erro. Sim. Mas deve ter Isso é pagado um preço. um fator de uma porcentagem muito pequena, viu? Porque existe pastores, e eu conheço pastores, que eles sabem, conhecem a doutrina da salvação, mas eles não vão ensinar porque eles vão falar, o que a igreja vai pensar de mim? E eles continuam ensinando a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, quando pastores, igrejas locais, são confrontados pela palavra e eles não aceitam, você tem que tomar cuidado. Porque o que tem que prevalecer? Uma doutrina denominacional ou a palavra de Deus? E geralmente. Graça e paz, professor Antônio. Deus abençoe, professor. Então é isso, né? Então por isso que gera muita perseguição, muito problema, muita ira, ô professor. Porque se o seu chaveiro é azul e o senhor fala que ele é vermelho, quando alguém falar que ele é azul mesmo, o senhor não vai aceitar. No primeiro impacto, o senhor vai o quê? Negar, né? Não, não é não. Então, infelizmente, a nossa cultura, ô professor, existe lugares onde nós sentamos e vamos expor as ideias. Mas hoje, infelizmente, a nossa cultura, ela exclui pessoas pelas suas ideias. Pelas suas ideias. Quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. Deixa o Rock dar uma palavra aí, eu vou trazer uma frase aqui de um cara que eu vou pesquisar aqui, para mim não errar na frase dele. Rapaz, ô Rock, fala alguma coisa aí, meu irmão. Rapaz, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Graça pastor e paz, Fernando, o Rock. Renato, viu? Meu amigo, E Deus abençoe. esse testemunho do pastor Fernando é forte, né? Aquele pastor que ele reconheceu que estava errado, isso mostra a maturidade e a intimidade que ele tinha com o Senhor. Entendeu? Agora, quando certos líderes não reconhecem que está errado, mesmo sabendo que está errado, mas não reconhecem e não pedem perdão, isso mostra a imaturidade que tem também, né? Como o professor Fernando falou, tem muitos líderes espirituais que sabem que está errado, mas continuam ensinando aquilo, só para não perder posição, para não perder certos benefícios, certas coisas, entendeu? Então, já é outro lado de aí, mas muito bom o testemunho do pastor Fernando que falou a respeito. Eu conheço vários líderes que hoje estão ensinando o evangelho do reino e reconheceram, mas deixaram muita coisa atrás. Teve que abrir mão de muitas coisas, mas não foi fácil para eles. E até hoje ainda sofrem perseguição eles, por ter deixado essas coisas atrás. Só isso, eu queria ouvir mais os irmãos aí. Perfeito, Rock. Perfeito. Tem acho que é filósofo que falou uma coisa que achei interessante, ó. Ele fala assim, ó, posso não concordar com uma palavra do que você diz,
mas defenderia até a morte o teu direito de dizê-lo. Olha que interessante. Daria a minha vida para você ter a liberdade de expressão. E é o que a religião ela tesoura. Outra frase que eu achei interessante aqui é essa aqui, ó. O que é religião? Repetição do processo que nunca dá resultado. Repetição de processo que nunca dá resultado. Que só faço porque quando cheguei já era assim. Aí eu não Não deveria. questiono. Aí eu não questiono porque já era assim quando cheguei. Olha lá, Eduardo Reis. O pastor Eduardo Reis. Isso mesmo. Não Eduardo. deveria ser isso, né? Não deveria ser isso a etimologia dessa palavra, né? Sim, mas é o que a gente vê nas denominações. Eduardo Reis, essa frase mesmo. Então veja Reis, só. grande mestre. E quem falou essa questão, acho que foi o filósofo Voltaire, sei lá como que pronuncia o nome dele, que ele fala que daria a vida por essa liberdade de expressão. Então, a gente chegou num ponto que a pessoa vai defender aquele quadrado que ela pertence, né? Aí poderia até entrar na questão mais psicológica, né? Da psicologia e tal, mas a pessoa geralmente nós somos tendenciosos a defender tribos, né? A ter pertencimento e defender tribo. Só que a gente precisa romper, né? A gente precisa romper isso daí. E como que eu vou romper isso daí, professor? Quando eu deixo você expressar aquilo que você pensa e eu analiso aquilo que você está dizendo. Aí a minha mente ela vai romper. Aí eu vou confrontar. E esse confronto que o senhor falou, ele vai existir. Então, rapaz, mas vem cá, o professor falou uma coisa, esse negócio aqui, vou ver se é. Só que a religião ela não deixa você analisar. Aí você vai entender porque os antigos falavam muito da televisão, você não podia ler jornal, você tinha que ser uma pessoa obtusa, você não poderia fazer um monte de coisa, porque você tinha que estar dentro desse quadradinho aqui, ó. A sua vida espiritual tem que ser dentro desse quadrado. E aí deu no que deu, e hoje nós temos aí o TikTok aí para virar essa bagunça aí, né? Então, coisas assim que aí cada um fala uma coisa, vira uma doideira, cara. Tem live aí que eu fico ouvindo aí, eu saio porque começa a dar dor de cabeça, cara. E um fala uma coisa, outro fala outra, fala, rapaz, o negócio tá feio. Tá feio. Mas Bíblia que é bom, nada. Vamos lá, professor, fique à vontade, eu tô com 3 Bíblias abertas, 4 Bíblias abertas aqui. 4 Bíblias abertas. Por falta de Bíblia não vai ser, né? Não, por falta de Bíblia o senhor não vai trazer essa revelação hoje de Hebreus 6 para nós, não. Pode. Então, essa carta aos Hebreus aqui, com certeza ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e nessa carta nós vamos ver o autor fazendo menção a Timóteo, né? Dentre muitos outros fatores que eu já estudei isso, com bastante profundidade, e sem dúvida foi Paulo que escreveu. Não só pela profundidade da carta, mas quando nós vamos estudar todas as suas cartas, correto? E vamos entender como que Paulo ele assinava as suas cartas. E também esse conteúdo, claro, que uma profundidade tão grande como essa, e elevado e rico, né? A carta aos Hebreus, uma carta muito espiritual, de um elevado e riquíssimo revelação, né? Só pode se dizer a ele que escreveu ainda quando estava lá em Mileto, né? Depois da sua primeira soltura, o professor Renato, né? Quando ele foi libertado da sua primeira prisão aí. Como o texto de 2 Timóteo 4:20 vai trazer. Porque tem pessoas também que acham que Paulo só foi preso uma vez, né? Então é isso. Então, com certeza, foi escrito em Mileto, né? Ele faz menção aí aos da Itália, no capítulo 13, versículo 24. E isso vai indicar que o livro não foi escrito em Roma, né?
onde esteve preso, mas sim provavelmente lá em Mileto, né? Com muita profundidade. Claro que ele está escrevendo essa carta, e nós precisamos entender também aos judeus convertidos, aos judeus que se converteram, né? E também a gente precisa entender a essência, né? E dentro dos 3 princípios da hermenêutica, a gente entender a palavra Hebreus, quando ela é citada a primeira vez, o porquê ela é citada, né? Porque há muitos também que vão acreditar que, um exemplo, Abraão, ele era um hebreu porque ele era da descendência de Éber, né? Mas a essência daquilo que a palavra de Deus ela traz, ele vai trazer a essência, ou seja, a sua originalidade, a sua revelação no original, que é vindo do outro lado das águas, né? Deixando o politeísmo para agora crer no único Deus. Então isso é muito importante, tá? Então toda essa trajetória também, ela vai trazer o entendimento desse batismo arcaico, o porquê Deus não faz aliança com quem não passa pelas águas. Então também essa carta, ela é uma carta revelativa para aqueles também que vieram do outro lado das águas. Não só porque acreditavam em outros deuses, mas a qualidade de vida que tinha no mundo, assim como a qualidade de vida que Abraão tinha em Ur dos Caldeus. Então isso é muitíssimo importante, né? Então a importância desse entendimento daquilo que Paulo não trata só com os judeus que se converteram, mas também trata conosco hoje, aonde também tem entrado uma doutrina devastadora aí, tentando destruir tudo aquilo que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e todos os eruditos se debruçaram sua vida toda na direção do Espírito Santo para construir essa edificação para nós podermos estar onde nós estamos hoje e guardar o que foi construído e continuar construindo. Então isso é muito importante. Então o assunto aqui, ele não vai ficar só no capítulo 6, no verso 3, no verso 4, 5 e 6. Não tem como. Eu preciso ter o entendimento, porque esse assunto ele começa no 5 e termina no 9. Ele vai prosseguindo. Porque Paulo ele vai fazer uma citação poderosa. Ele vai falar do sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Então isso é um ponto-chave. Agora vamos lá. Será que as pessoas entenderam o que é o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque? Porque esse povo aqui, ele não entendeu. E Paulo vai trazer todo esse entendimento, mostrando o porquê que eles não entenderam. Agora vamos lá. Se esse sacerdócio é um sacerdócio por ordem de Melquisedeque, ordem vem de ordenação, né? Quem ordenou Melquisedeque? Se ele não tem genealogia. O próprio Deus ordenou a ele. Então, quem ordenou o sacerdócio por ordem de Melquisedeque a Cristo? Foi o próprio Deus. Então, o que representa esse sacerdócio? O que é esse sacerdócio? Qual é a essência desse sacerdócio? Porque ele vai dizer que é de difícil entendimento. Mas ele vai dizer difícil de entendimento para eles. Agora, o porquê? O que gera essa ordenança de agora um sumo sacerdote eterno? Um sumo sacerdote que morreu e ressuscitou, e agora o seu sacerdócio ele é eterno. Olha só as perguntas que nós precisamos fazer. Então, o que esse povo acreditava? Que esse sacerdócio, pela sua imaturidade espiritual, e eu só estou introduzindo um pouquinho para a gente poder entender a essência, eles entendiam que não.
que era necessário, e a forma pela imaturidade deles, davam a se entender que esse sacerdócio, ou esse sacrifício, né, porque o sacerdócio nada mais é, nada menos é, do que Jesus está intercedendo por todos aqueles que foram alcançados por ele, receberam vida por ele. Então as pessoas não entendem isso ainda, tá? E não entendem que o reinado de Cristo, ele vai se findar na terra no milênio, quando ele vai se assentar no trono de Davi. Então é isso que nós precisamos entender. Ele é aquele que apresentou o sacrifício uma vez. Se apresentou como sacrifício uma vez. E ele é o próprio, ordenado pelo próprio Deus, o sumo sacerdote do seu próprio sacrifício. Então, olha só. Então, eu não posso ser desonesto porque me falaram uma coisa. Porque 3 versículos bíblicos nunca vai fazer uma tese. Principalmente uma tese de perca de salvação. Quando eu vou entender o que é esse sacrifício e quando eu vou entender o que é esse sacerdócio de Melquisedeque. E era por isso que esse povo, eles não entendiam. E eles não avançaram nos rudimentos básicos da fé cristã. Eles ficaram parados ali. E eu vou falar uma coisa mais, talvez, sei lá, mas eu vou dizer, eles estavam parados nos rudimentos, mas muitos hoje da igreja não sabem nem o que é o rudimento. Concordo. Então é aí que está. Aí quando nós vamos trazer as verdades bíblicas, os textos, sendo honesto com os textos, claro que você vai encontrar pessoas que vão se revoltar. Claro. Então é aí que está o problema. Por quê? Porque ouviram a vida inteira que esses 3 versículos, ele tem capacidade de comprovar uma perca de vida eterna. Até porque se eu defendo uma doutrina de uma denominação, professor Renato, eu tenho que defender mesmo, olha que coisa terrível. Eu tenho uma aliança com esse lugar para me defender de unhas e dentes aquilo que a denominação preza. E tem muitos, infelizmente, presos nisso. E olha que eu estou falando de experiências próprias. As pessoas querem ter, estou dando um exemplo, uma responsabilidade e uma fidelidade com uma doutrina, mas ela não tem uma fidelidade com o que os textos bíblicos dizem. Por quê? Porque quando ela aplicar os textos bíblicos e contrariar uma doutrina denominacional, primeira coisa que vai acontecer com ela vai sofrer esse dano aí, ao ponto dela ser até tirada do ministério. E quando é tirada ainda, é feito reuniões para denegrir a sua própria imagem. Então olha a situação que está, olha a condição que está. Por isso que Jesus vai falar à igreja de Laodiceia. Homens abastados. Né? Ele vai trazer um conselho para os que estão dentro. Porque toda vez que o Senhor for confrontar um pastor, não é confrontar, discutir, brigar, mas se for confrontar em uma ideia, textos bíblicos daquilo que está sendo apresentado, automaticamente ele não vai gostar. Escute o que eu estou falando. E ele vai fazer de tudo. Não estou falando ele na sua essência, mas por um bom entendedor, já entende que são as forças espirituais do mal, né? Porque existia um trono de Satanás numa determinada igreja, Jesus está falando desse trono. Mas o que é esse trono? É o domínio daquele lugar. Então por que Paulo não existiam várias denominações? Porque Paulo exortava. Quando entrava-se doutrinas farisaicas, doutrinas dos saduceus, dos zelotes, Paulo combatia, enviando cartas, preparando os líderes que estavam ali na frente daquela igreja. E tinham líderes. A Bíblia fala.
Homens preparados, principalmente Timóteo, que nasceu de Paulo. Olha que coisa tremenda. Então ele vai alertar Paulo em relação a tudo isso que já estava acontecendo e que futuramente ia acontecer como está acontecendo desenfreadamente no nosso tempo. Então esse é o primeiro fator, né? É o primeiro fator de entendimento para a gente entender. E volto a dizer, o texto não está começando no capítulo 6. Quem estudou um pouquinho só, vai conseguir entender a palavra por isso. Do verso 1 do capítulo 6. Mas se eu tiver uma atenção muito grande no entendimento, só de ler 1, 2, eu já consigo entender. Mas quando eu volto para o capítulo 5, no verso de número 8 em diante, aí eu vou começar a entender mais ainda, né? O texto vai dizer assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Eu estou na CF, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Observe que quando ele está falando aqui de eterna salvação, ele está falando muitíssimo abreviado, claro, de uma salvação completa. Aí ele vai dizer no verso 10, ó, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordenação, a ordem de Melquisedeque. Mas olha o versículo 11. Olha o versículo 11, como é revelador. Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação. O que é de difícil interpretação? A carta? Não. Entender o que é essa ordenança, ou seja, ele foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preciso entender o que é esse sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Eu preciso ter maturidade espiritual para me entender. Então, o texto da parte A não está dizendo que é difícil a interpretação, mas aí ele vai explicar o porquê que está sendo de difícil, o professor Renato. Por que está sendo o irmão Roque, Edilando, o professor Antônio, todos os irmãos que estão na rolagem nos acompanhando aí. Olha só, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Então, o que ele está falando que é de difícil interpretação e por quê? Entender o que é essa ordenança de Melquisedeque, que agora Jesus é sumo sacerdote segundo essa ordem. Olha a parte B. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, por que é de difícil interpretação? Porque se tornaram negligentes em ouvir. Olha só a interpretação do texto, a honestidade com a interpretação do texto. Consegue entender? Porque agora eu estou explanando verso por verso, trazendo aquilo que Paulo, na sua essência, está falando, está realizando, está tratando com eles. Mas o que ele vai dizer? Olha o verso 12. Olha o porquê é de difícil interpretação. E por isso que eles não saíram dos rudimentos. Por isso que eles não avançaram nessa porta. Observe, eu passei pela porta, vida eterna. Prossegui por esta porta, negar a mim mesmo, maturidade. Quando a Bíblia vai falar perfeição, ela está falando de maduros, de maturidade espiritual. Eu não posso ficar parado ali. Quantos não estão parados na porta da vida eterna? Não avançam, não conseguem entender esses rudimentos básicos da fé cristã. Se você perguntar para muitas pessoas o que é o batismo, ela não sabe. Se perguntar qual é o fundamento da ceia do Senhor, ela não sabe. Infelizmente, professor, por quê? Por causa desse círculo denominacional de impedimento, esse fecho que está acontecendo.
Aí muitos vão dizer, você é contra a igreja? Claro que eu não sou contra. Quem sou eu? Mas é o que eu estou dizendo. Quando você confronta um pastor com a palavra de Deus, como ele vai agir? Então isso. Então olha o verso 12. Então observe, verso 11, parte A, do qual muitos temos que dizer que é difícil de interpretação. O que é difícil de interpretação? Vamos lá, vamos voltar. O sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai dizer, por que é difícil interpretação? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Agora vamos lá. Esse povo era salvo? Esse povo era salvo. Era um povo convertido. O microfone do senhor está fechado, pastor. Ô, desculpa, dá a entender que são salvos, são pessoas que estavam Claro. ouvindo a mensagem, e ele começa o versículo 11 falando aqui, ó, a esse respeito do quê? Do que está falando anteriormente, do versículo 1 ao versículo 10. Exatamente. Então vamos lá. Então voltando no versículo 11, no 10. Vamos voltar no 10 para um entendimento melhor. Vamos. Olha só. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pergunta para os caras se eles sabem o que é a ordem de Melquisedeque. Eles aqui não sabiam. Só eles aí que não sabiam? Hoje sabe. Sabe nada? Então vamos lá. Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação. Aí quando a pessoa vai ler isso daqui, ela vai dizer, não, a carta é de difícil interpretação, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que é difícil de interpretação entender o que é a ordenança, ou seja, o sumo sacerdote de Cristo por essa ordenança de Melquisedeque. Por isso que eles estavam cometendo o que eles estavam cometendo. Então, olha lá. Veja bem, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação. Aí ele vai explicar o porquê que é de difícil interpretação para eles. Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Então, qual é o assunto que Paulo vai tratar? Ele vai tratar da essência de qual é essa ordenança pelo qual Jesus agora ele é sumo sacerdote por esta ordenança de Melquisedeque. Olha como vai mudando as coisas. Aí, o que é essa ordenança? O que essa ordenança fez? Espera aí, ó a pergunta. Esse sumo sacerdócio aqui tá meio esquisito. Olha a pergunta. Por quê? Porque o sacerdócio da lei era pela tribo de Levi. Mas agora ele está sendo sumo sacerdote, olha só, sumo sacerdote de uma tribo pelo qual não era aceita pela lei. Então o que o texto está querendo dizer? Que o sacerdócio da lei levítica é um sacerdócio carnal. E o sacerdócio por ordenação de Melquisedeque? É um sacerdote eterno, um sacerdócio, uma ordenança eterna. Mas o que foi realizado? Quais são os fundamentos desse sacerdócio? Quais são os fundamentos desse sacrifício? O que gerou esse sacrifício? Quais são os aspectos desse sacrifício? Olha que coisa tremenda. Então vamos lá. Aí ele vai explicar. Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Então para vocês é de difícil interpretação. Por que é difícil de interpretação? Porque fizeste negligente para ouvir. Mas qual é o fundamento de ser negligente para ouvir? Olha o verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo,
Porque já devendo... O cara com 2 anos de convertido, ele tem que estar lá na frente, professor. Meu Deus do céu. O cara com 2 anos de convertido é para ele estar lá, é para ele estar voando, é para ele ser uma pessoa madura. Mas o que acontece hoje, infelizmente? Essa maturidade aí. Olha que coisa interessante. Por exemplo, essa maturidade que está aí na rolagem. Essa maturidade aí, imaturidade aí. Vamos lá no verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Olha lá, olha o mistério. O versículo 12, ele é chave para o verso 1 do capítulo 6. Hein? Os meus irmãos aí que estão acompanhando aí com bastante atenção, não dá atenção para esses caras da rolagem aí não, que eles são... Não posso nem falar que são filhos imaturos, né? Talvez não sejam nem nascidos de Deus. Olha o verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, aí ó, 35 anos de ministério ainda com essa criancice. Olha que coisa, professor. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Ensinar o quê, professor? Ensinar o que, meus irmãos? O que precisa ser ensinado de novo para eles? Eram para eles estarem lá na frente. O que precisariam ensinar para eles de novo? Olha aí. A ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então nós temos 2 palavras aqui, então, ó. Tendes novamente. Exatamente. Olha o tempo perdido, professor. Isso, tempo perdido. Olha o tempo perdido, professor Antônio, irmão Roque, os irmãos da rolagem. Olha o tempo perdido. Então o que Paulo precisa fazer? Paulo precisa agora fazer o quê? Voltar com eles. Porque não tem condições de falar como amaduros. Então tem que fazer o quê? Eu vou ter que voltar a explicar novamente... dentro dos aspectos dessa ordem, desse sacerdócio, o que gerou esse sacrifício através desse sacerdócio, eu vou ter que voltar a ensinar o básico da fé cristã. Olha que coisa tremenda. Aí o que ele diz? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite. Espera aí um pouquinho. Se Paulo está falando para eles que eles necessitam de leite, eles eram salvos, eram o quê? Meninos na fé. Consegue entender? Meninos na fé. Ou seja, nasceram, quando nós nascemos de Deus, nós somos meninos. Chamados como filho tequinon. Filhos imaturos. Mas o que Paulo vai expressar aqui? Ele vai expressar que durante muito tempo, ele ainda vem a eles para trazer o alimento sólido, eles são crianças, eles são filhos tequinon. Olha lá. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. Versículo 13. Verdade, teologia. Verdade. Mas 3 versículos não formam uma tese. Aí que está complicado, né? Então nós temos que entender todo o conceito, porque o capítulo 6, ele não começa no capítulo 6. Porque o termo lá é por isso. Ele vem continuar tratando o assunto. Então vamos lá. Isso é um ponto-chave. Ele está tratando de um assunto. Ele vai falar dos rudimentos básicos, por quê? Porque eles não entenderam o fator
desse sacerdócio por ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Então vamos lá. Olha que coisa, o verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Qual é a palavra perfeito no original? É maduros. Mas o mantissólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Olha que coisa tremenda. Então, o maduro, ele discerne as coisas espirituais, e em nada é discernido. Mas o imaturo não consegue discernir as coisas espirituais. Estou dando uma aula gratuita aí, ó. Aproveita, hein? Você não vai ter uma aula dessa fácil, não. Precisa estudar muito aí. E eu sei que os meus irmãos aqui têm essa capacidade, o pastor Antônio, o Roque, o professor Renato, né? Mas é isso aí. Os meninos na fé, se for, não tem essa capacidade cognitiva aí. Estão brigando com os dois neurôniozinhos que tem. Numa guerra, né? De vez de pôr os dois para pensar, estão brigando. Então vamos lá. Se o professor Antônio ou o professor Renato, o senhor, o Roque, quiser comentar até aí onde nós paramos aí o versículo 14, pode comentar aí. Não, eu só gostaria de dar mais uma enfatizada que, para mim, a chave da explicação do versículo 1, versículo 2 do capítulo 6 está no versículo 12, porque ele usa a palavra tendes novamente, aí ele fala assim, ensine de novo, ou seja, ele está reclamando aqui um processo de repetição. Estava havendo um processo de repetição das pessoas ali com relação ao ensino. E aí até aqui, uma pergunta a gente pode fazer, que ensino é esse? Do que Paulo está falando? E outra coisa que eu quero deixar observado aqui, que abriu-se um parênteses sobre o assunto que ele estava tratando, que é sobre a questão de Melquisedeque. Ou seja, capítulo 5, do versículo 11 até o final do capítulo 6, é um parênteses que Paulo vai chamar a atenção da igreja. E a carta é escrita para crente, é para a igreja. E eu falo, Paulo, a gente fala com toda a propriedade, que se alguém quiser sentar para estudar conosco, a gente dá aula sobre isso e prova que é Paulo. Amém? Só essa observação, não sei se o Roque quer fazer uma observação até aqui, e depois o irmão Antônio e a gente volta para a aula aí. Boa noite. Até aí é perfeito, né? A colocação do professor Fernandes, né? A respeito sobre Hebreu, né? Então, a gente sabe que o contexto geral de Hebreu, ele principalmente foi escrito para os judeus genuínos, gente, né? Então, Hebreu foi escrito para crentes judeus genuínos, já regenerados. Mas só que esses crentes genuíno, né? Esses judeus que se converteram ao cristianismo, né? Eles eram pessoas imaturos, né? E eles estavam tentando retroceder da economia de Deus, que é a economia neotestamentária, né? Eles estavam querendo voltar para o judaísmo, né? De formas rituais, de sistemas religiosos, né? Por isso que Paulo, né? Ele escreve para os hebreus, né? Sobre isso. Então, por exemplo, o problema em Hebreu, no livro de Hebreu, né, não é salvação eterna. Paulo aqui não trata a salvação eterna, mas ele está tratando sobre crescimento, né, maturidade. Ele fala também sobre recompensa e governo no reino. Ele não, aqui em nenhum momento no livro de Hebreu você vai ver perda de salvação eterna. Não fala sobre perda de salvação eterna. Ele fala sobre crescimento, maturidade, recompensa e governo no reino. Ele não fala sobre a perda da salvação do Espírito.
Agora fala sobre perda no reino. E a gente já sabe o que isso significa, né? E Hebreu capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14, aí Paulo nos mostra o problema. Qual é o problema? É imaturidade espiritual. Então, os irmãos, no livro de Hebreu, Paulo está tratando sobre imaturidade espiritual. Por isso que no versículo 11 diz assim: vos tornaste tardios em ouvir. Entendeu? Então eram pessoas imaturas, né? Espiritualmente, né? Então, isso nós precisamos entender e compreender plenamente aquilo que o professor Fernando falou. Maravilhoso a colocação dele, né? Senhor Jesus. E esses crentes, né, de livro de Hebreus, eles tinham a vida eterna, só que eles não tinham a maturidade, eles não tinham crescimento, né? Eles eram ainda bebês espirituais que deveriam ser mestre, mas ainda precisavam de leite, como já foi falado aqui nos versículos, né? Então, eles precisavam ainda de leite, né? Eles não tinham ainda maturidade espiritual. E Paulo trata sobre isso, mostra para eles em Hebreu, né? Como nós podemos ver isso, né? E eu deixo o irmão comentar mais ainda, né? E foi muito boa a colocação dos irmãos aí. Fala alguma coisa, irmão Antônio? Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria falar com vocês aí mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um. Meu querido, eu queria deixar o professor Fernandes falar primeiro, se for possível aí, porque primeiro que eu tô no volante agora, Não, e também para não perder a raciocínio do professor Fernandes aí, apesar que eu duvido que vai sobrar alguma coisa para eu comentar depois, mas tudo bem. Vamos. A aula tá tão completa, tá tão maravilhosa que acho que não vai sobrar nada para eu comentar. E se eu comentar vai acabar caindo no nível da aula. Então vamos deixar o professor Fernandes aí. Eu tô dirigindo agora, fica ruim para falar aqui, mas se o irmão puder continuar, depois se sobrar um pouquinho eu falo um pouquinho. Obrigado, irmão. Pode continuar, professor Fernando. Então aqui o que nós vemos? O Roque já falou, nós estamos falando o chave aqui do contexto, meus irmãos, é o verso 12. E ele vai tratar isso no início do capítulo 6. Ele vai dizer, porque devendo já ser mestres pelo tempo. O que ele está querendo dizer isso daqui, pelo tempo? Muito tempo, né? Muito tempo. Ao ponto dele falar, já era para vocês serem mestres. Vocês não conseguem entender o porquê desse sacerdócio? Vocês não conseguem entender o porquê desse sacrifício ainda? Vocês estão parados no princípio da fé cristã, que é os rudimentos, o básico. Volto a dizer, quais são os rudimentos da fé cristã? Eles estavam parados ali. Mas há muitos hoje que nem sabem o que é. Volto a dizer isso. Então, aqui é um versículo-chave do texto. Tanto esse como o verso 8, né? O verso 6... o verso 7. Por quê? Porque, vamos lá, vou voltar no verso 14 aqui. Mas o mantimento sólido é para os maduros. O que é o mantimento sólido? É o progresso, ou seja, os rudimentos. Quando eu entro pela porta, eu encontro esses rudimentos. E a expressão é do tabernáculo. Qual o primeiro utensílio que eu encontro quando eu entro pela porta do átrio? É o altar de sacrifício. O altar de bronze. Qual é o segundo? O que representa esse altar? Qualquer dia nós vamos dar uma aula sobre isso, meus irmãos. Eu sei que o pastor Antônio, o Roque, o senhor tem muito entendimento sobre isso. Infelizmente, muitos não entendem que isso é uma sombra desses rudimentos básicos da fé cristã.
Nós vamos ter a pia com água para purificação. Nós vamos ter a mesa dos pães. Nós vamos ter o candelabro. Olha só o percurso. Caminho, átrio. Entrou no santo, verdade. Santo dos santos, a vida. Depois do candelabro, nós vamos ter o altar de incenso. E depois nós vamos ter acesso ao último utensílio. Que é o quê? Que é a Arca da Aliança. Então, esses utensílios me dão condições para ter acesso à arca. É muito forte, hein? Então, é isso. Então, olha que coisa interessante. No verso 14. Mas um mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que ele está querendo dizer isso daí? Que o avanço do básico, que é a caminhada após Cristo, através da palavra de Deus, do espírito de habitação que está em mim, que gera esse fruto, vai me levar para um caminho de maturidade espiritual. É isso que Paulo está tratando. Mas o que acontece, infelizmente, hoje? Estão na porta. Estão tentando entender o que são os rudimentos básicos da fé cristã. Olha que coisa perigosa. Que complicado que é isso daí. Olha lá, o teólogo. Infelizmente, nós estamos vivendo isso ainda. Então, olha que coisa. Quais são esses rudimentos básicos? Quando eu nasci como uma criança espiritual, Paulo trata isso com muita essência, a carta aos Coríntios também, né? Então ele está dizendo assim, que os maduros, eles exercitam, têm os sentidos exercitados para discernir. Por quê? Porque prosseguiram na caminhada, não estão parados na porta. E é isso que ele está tratando com eles. Aí ele vai dizer assim no verso 1 do capítulo 6, por isso. Olha que simples. Como que eu faço uma doutrina de perca de salvação? Com o versículo 3, 4 e 5. Se Paulo vai continuar o assunto. Ó, por isso. É a chave que ele está continuando esse assunto. E vai continuar no 7, no 8 e no 9. Porque lá no 9 ele vai falar com mais profundidade sobre o sacrifício e vai falar com profundidade o que representa essa ordenança do sacerdócio de Melquisedeque. Aí ele vai dizer, por isso, deixando o quê, professor? Por isso, deixando o quê? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Coloca aí na ACF aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Até a maturidade. Não lançamos de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E da fé em Deus. Então olha como que eu consigo enxergar melhor agora o verso 1. Porque o verso 1, ele está ligado no verso 12 do 5. Lê lá o 12 do 5 de novo. Falei que estava lá na chave, eu acertei. É a chave o 12. Deixa eu ler na 12 é a chave. O 12 é a chave, eu não falei? Tô aprendendo, professor. Oxe, tá aprendendo. Vamos lá, vamos na ACF. Porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos... Opa, parou. Eu tenho que ensinar vocês de novo que é os rudimentos da palavra de Deus. Por quê? Porque se você já foi batizado, você não precisa ser batizado de novo.
Como tem igreja, tem denominações hoje, que todos os dias tem batismo. Sabia disso ou não? Sabia? Porque diz assim, ó, você pecou, então você tem que ser batizado de novo. Misericórdia. Então, é verdade, estou falando sério. Então, ó o verso 1, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele está dizendo, ei, vocês já passaram pelo básico da fé cristã, agora vocês têm que prosseguir. Olha o que Paulo está falando. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade. Olha lá. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, olha a palavra-chave. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Porque isso já aconteceu nos rudimentos básicos. Meu Brasil. Olha como vai dando clareza quando você vem continuando o texto. Se o fundamento do arrependimento... Deixa eu pegar um versículo aqui. Espera aí um pouquinho. Vamos ver quando acontece esse arrependimento. O que é o arrependimento? Olha que fator importante. O que é o arrependimento? É uma tristeza? É um remorso? Não. O arrependimento é eu falar, caramba, eu estava indo por esse caminho, eu não posso. Eu tenho que mudar o meu caminho. Eu estava fazendo isso, eu não vou fazer mais. Isso é o arrependimento aplicado. Mas olha o arrependimento objetivo. Olha o objetivo. Romanos 2,4. Olha o que Paulo vai perguntar. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que é que te conduziu ao arrependimento? A bondade. O sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Porque você precisa ser salvo para você se arrepender, pô. Então esse é um fundamento. Olha só, vou repetir o verso 1. Ó, ele vai falar, por isso o quê? Por isso por quê? Ele vai continuando o assunto do capítulo 5. Aí os caras querem pegar um verso 3, 4 e 5, fazer uma doutrina de perca de salvação, sendo que Paulo não está nem falando de salvação eterna. Aí tem deles que ainda fala que está fazendo manobra. Eu estou lendo os textos. O próprio texto está se explicando aqui, ó, para quem tem maturidade. Eu não estou nem explanando, só estou lendo. Olha lá, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixa para trás agora. Agora vocês têm que prosseguir. Olha lá, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ei, elementos, fatores doutrinários básicos da fé cristã. Deixa, sai daí. Já foi resolvido isso. Prossigamos até a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Por que eu não tenho que lançar de novo? Ele está falando, não lançando de novo. Será que é difícil de entender isso? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele está falando, não lança, já foi lançado. Não tem como lançar de novo. Me ajuda aí, né? Verso 2. Aí ele vai falar. Ele não fala só não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Por quê? Você estava morto, agora você está vivo, santo. Você nasceu de novo, você é um bebezinho, você tem que largar o leite, você tem que largar esses rudimentos básicos. Já foi resolvido. Aí ele vai continuar. Não lança de novo.
o fundamento do arrependimento, não lança de novo a doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso tudo já foi feito e revelado. Já foi entendido o que é isso. Cada rudimento desse foi entendido. Aí ele vai dizer, isto faremos se Deus o permitir. Verso 4. Olha lá. Porque é impossível. É impossível o quê? Por que é impossível? Continua o texto, faz a exegese do texto, faz a interpretação do texto. Agora pega 3 versículos e está falando, não tem como fazer isso. Isso sim é uma manobra doutrinária. Não dá para fazer isso, não tem como. Nem num básico em teologia se faz isso. Exatamente, o Tratado da Nova Aliança. Com vários assuntos profundos. Olha que coisa tremenda. Então ele está falando assim, ó. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Por quê? Porque já é, poxa. Já é. Já provou. Meu Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, é impossível o quê? Lançar tudo isso de novo. Não é o que o texto está falando no verso 1? Meu Brasil. Mas aí eu pego do versículo 3, 4, o 3, 4, 5 e 6. Meu Brasil, amado. Por que é impossível? Impossível por quê? Olha lá. Verso 1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Por que não lançando? Porque eles estavam querendo lançar, eles estavam querendo voltar de novo. E da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso daí são os rudimentos básicos da fé cristã. Aí está falando, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Observe, e recaíram, sejam outra vez renovados para o quê? Olha a palavra-chave, arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento foi suficiente. Não tem como se arrepender de novo. Por quê? Porque se eu voltar a me batizar porque eu criei que o meu batismo não valeu, eu vou ter que matar outro Cristo. E eu vou expor o vitupério, a vergonha. Por quê? Porque foi perfeito. Olha como muda a coisa. Quando você faz a interpretação bíblica. Aí vem eu falo, sua interpretação está totalmente errada. Por quê? Porque com certeza só leu 3, 4, 5, 6. Eu acho que é com certeza porque chegou agora e pegou o bonde andando. E claro, porque veja bem, tem que ser impossível de ser renovado para o arrependimento. Porque Paulo está falando, não faça de novo. Observe, não lança de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé cristã. Não lançando de novo. Não lança de novo. Não lança, não precisa lançar. Prossiga, prossiga, você não precisa se batizar de novo. Meu Deus do céu. Por quê? Porque se eu vou me batizar toda hora, e eu já vou trazer com mais profundidade para a gente poder entender. Porque Paulo vai continuar esse assunto. Então, claro,
Porque se eu vou me batizar de novo, professor Antônio, irmão Roque, professor Renato, o que que isso demonstra? Ah, toda vez que eu pecar, que eu cometer pecados, eu tenho que me batizar de novo. Toda vez que eu cometer pecados, presta atenção, esse pecado foi extirpado, os pecados. Os pecados foram extirpados, foram aniquilados. Os pecados foram aniquilados. Vou mostrar na Bíblia, dentro do contexto. Então, consegue entender as palavras-chave dos versículos? Olha as chaves dos versículos. Eu não posso ler 3 versículos e falar uma coisa que o texto sagrado não está falando. Aí eu sou herege. Quem é herege? Quem pega 3 versículos bíblicos e quer fazer uma tese? Está aí o professor Antônio aí, que é graduado em teologia. Também tem graduação em teologia. Tem como? Não tem como, meu irmão. É loucura. Isso sim é uma distorção plena das verdades bíblicas. Por isso que eu falo para o senhor, confronta um pastor com a palavra de Deus. Não é confrontar, discutir. Mostra o texto para ele, para ver o que ele vai fazer com o senhor. Escuta o que eu estou falando. Tem pessoas maduras aí que entendem. Pô, mas peraí. Não, pô, mas aqui o texto sagrado está dizendo isso. Então vamos lá. Então observe que coisa interessante. Agora o que Paulo vai tratar lá no capítulo 9? Ele vai trazer uma explicação poderosa, professor. O pastor Anderson, os pecados foram aniquilados. Nós precisamos entender o que é pecado e o que é pecados. Nós precisamos entender o que é pecado e o que é pecados. Então é esse que é o problema. Paulo ele faz essa distinção. Lá no capítulo 5 da carta aos Romanos. Então eu preciso entender o que é o pecado, a natureza caída que habita em mim e o que é os pecados. E o texto sagrado agora vai mostrar. Então, toda vez que eu cometer pecados, eu tenho que voltar a me batizar de novo. Era isso que estava acontecendo. Eles voltavam, eles ficaram parados dos rudimentos. Por quê? Eles estavam acostumados, presta atenção, ao sacerdócio humano. Cara, isso é difícil de sair da cabeça de um judeu. Espera aí que nós vamos continuar aqui, nós vamos entender o que eu estou falando. Vou mostrar na Bíblia, calma. Olha que coisa interessante. Olha o versículo de número 22 do capítulo 9. Vamos avaliar texto por texto. Mas peca, ô pastor Anderson. Cometemos pecados. Não deveria, mas pecamos, porque essa natureza caída que chama pecado habita no nosso corpo. Quem vai falar que não comete pecados? Ah, eu não vivo na prática dos pecados, mas não peca? Então, toda vez que eu cometer pecados agora, eu preciso me batizar de novo. É isso que o texto sagrado está falando. Agora ele vai começar a trazer toda essa análise do que é esse sacrifício e vai trazer toda a análise do que é a ordenança do sacerdócio eterno pela ordem de Melquisedeque. Então, olha o versículo 22. E quase todas as coisas, olha só, segundo o quê? E quase todas as coisas, segundo o quê? Segundo a lei, se purificam com sangue. Por que ele fala em quase todas as coisas? E não é todas as coisas? Essa é a pergunta do versículo. E quase todas as coisas, segundo a lei. Segundo o quê?
a ordenança do sacerdócio levítico. Aí a pergunta, por que Levi não herdou o sacerdócio eterno? Outra pergunta, por que só Levi herdou o sacerdócio? É a pergunta que precisamos fazer. Porque a proposta de Deus era que todo Israel fosse sacerdote. Mas eu vou deixar isso para outro dia. Olha lá, e quase todas as coisas, não é todas, professor Antônio Roque, professor Renato, não é todas. Mas tem um fundamento por que não é todas. Olha lá, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Está falando do sacrifício da lei. Dos animais mortos e derramado o seu sangue pela lei. Pelo sacerdócio levítico, que era carnal. Ó, estou explicando o versículo. Verso de número 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão aonde? Olha lá. De sorte que era bem necessário. O cara tem coragem de chamar a palavra de Deus de heresia, cara. É impressionante, não percebe, né? O cara não percebe. Só tô lendo, não tô nem explicando, só tô lendo o texto. Só tô lendo. Você percebe que eu só tô lendo? Ó. Verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, olha que coisa forte, com sacrifícios melhores do que estes. O que ele está falando? Que quase todas as coisas podiam ser purificadas com o sangue de animais. Mas agora ele vai falar uma coisa profunda. Mas as próprias coisas celestiais, elas precisam ser purificadas com o quê? Olha que coisa tremenda com o versículo. O próprio versículo está falando. Não precisa nem explicar. Com sacrifícios melhores do que este. Aí ele vai continuar. Meu Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Quem entrou num santuário feito por mãos, que era a sombra do santuário eterno? Foi os levitas. Olha lá, foi quem? Os levitas. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, a sombra, aquilo que Moisés recebeu para construir, o tabernáculo, a figura que seguia o povo levava, desmontava, montava, e todos os utensílios foram purificados com o sangue de animais. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Eu tô calma, Ruda. Você que tá agitado, chamando a palavra de Deus de heresia. É você e Deus, cara. Eu não tô nem ligando para você, não. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, não tá se explicando? Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Não é explicativo os versículos? Paulo não vem trazendo uma sistemática, professor? É? Eu falei para o senhor que existe perseguição espiritual, mas eu vou deixar o professor Antônio falar, porque ele falou que agora dá para ele falar aí. Eu vou parar aqui no verso 24. É lógico que eu tenho espírito, eu tô calmíssimo. Você nunca viu eu falando besteira aí? Igual você já falou 300 mil, você vai prestar conta lá no Tribunal de Cristo? Bora lá, professor Antônio, meu amigo.
Opa, que responsabilidade, hein? Falar no meio de uma aula dessa daí, desse nível aí, é complicado, viu? Que é isso, Eu professor tenho, Antônio? Estão me chamando eu tenho de que... herege aí na rolagem? Não, mas quanto mais chamamento de herege é porque a gente tá vendo que tá falando a coisa certa, meu irmão. Que é assim mesmo. Você lembra lá em Gálatas, lá que Paulo vai dizer que aí ele usa aquela analogia dos dois do Monte Sinai, né, tal, e ele fala do filho da escrava e do filho da livre, né? Então, o filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre. Isso né, Paulo deixou muito claro isso lá em Gálatas. Se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que Paulo fala isso com todas as letras, né? Que o filho da escrava, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente o que o escritor de Hebreus está falando aí, que provavelmente é Paulo mesmo, que tá falando aí, que as pessoas que vivem na sombra versus as pessoas que vivem na realidade. É isso aí, meu irmão, é a mesma coisa, né? Só com outras palavras, né? Esses que estão aí chamando de heresia, inclusive o que você falou bem, estão chamando de heresia a própria palavra de Deus, né? Estão vivendo na sombra, eles estão vivendo só naquela sombra. Eles não entenderam nada da realidade. Não entenderam o que é nova aliança, não entenderam o que é salvação eterna, né? O que sabe é entender o que é reino, né? Como é que vai entender o que é reino se não entende nem o que é vida eterna? Então, difícil, né, professor? Complicado isso aí. Mas, seguindo aí mais ou menos a raciocínio do professor, e sem estragar muito o ensino do professor, que está maravilhoso, né? Eu queria até complementar um pouco aí, dizendo que isso que vocês falaram, que o capítulo 5 realmente ele tá levantando a bola no capítulo 5 ele levanta a bola para cortar no 6, né? Ele traz todo um pano de fundo, todo um entendimento ali, que depois ele vai arrematar o assunto no 6, ele vai colocar vamos dizer assim, uma cereja no bolo no 6, né? Primeiro ele tá lá enfeitando o bolo no 5, no 6 ele coloca a cereja, né? E ele traz realmente o que ele tá falando ali no 5. Toda aquela compreensão ali. Porque ali o contexto, o pano de fundo da Epístola aos Hebreus, uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos irmãos quando eu trago aqui o ensino aqui em Curitiba, meu professor Fernandes, é que assim, a gente tem que procurar entender o que a epístola se propõe a responder, né? Quais os problemas, quais as dificuldades, né? Quais as dúvidas que a epístola, que o escritor da epístola, seja Paulo, seja quem for nas epístolas, eu estou falando agora de todas as epístolas, né? A epístola de João, enfim, Pedro, né? Que esses escritores, que esses apóstolos eles estavam querendo solucionar, né? Quando você entende o pano de fundo e o que está acontecendo, para que ele foi provocado para responder, o entendimento começa a se tornar muito mais fácil e muito mais profundo, né, professor? Sim, E ali claramente o texto vai nos mostrar que essas pessoas, eles eram judeus, que eram convertidos a Jesus Cristo, né? Ou seja, eles eram cristãos, mas por uma questão de perseguição, seja de rejeição dos outros judeus que não entendiam isso, seja uma questão de hostilidade do Império Romano, enfim, uma série de coisas que estavam acontecendo, muitos desses cristãos estavam voltando para o judaísmo, né? Ou estavam pensando em voltar, né? Muitos ali estavam falando assim, tudo bem, eu creio em Jesus, mas vamos nos comportar como judeus, né? Vamos frequentar a sinagoga, vamos frequentar o templo. Isso é coisa importante também de entender, né? Que muitos tinham esse desejo, essa necessidade de frequentar o templo, e por que não dizer que muitos estavam até querendo fazer sacrifício lá, levar o animal para ser sacrificado, fazer toda aquela ritualística judaica. Inclusive essa informação que eu estou trazendo agora é tão interessante, isso é um parênteses agora, porque isso data a carta, isso mostra a antiguidade da carta, mostra que a carta foi escrita com toda certeza
antes do ano 70, quando foi destruído o templo. E antes até do ano 66, porque aquele impasse todo que gera a destruição do templo no ano 70 começou no ano 66. Ou seja, se esse fosse o contexto da carta, estaria muito bem explicado na carta, mas não está. Isso mostra como ela é anterior ao ano 66. E sendo datada bem do que o professor Fernandes falou aí. Eu tenho certeza disso. Né, corroborando o que o professor falou aí. Então isso mostra o contexto ali, né, professor? Que eles estavam ali indo no templo, eles tinham já uma tristeza porque estavam sendo rejeitados pelo povo judeu, muitos estavam sendo espoliados, ou seja, o imperador romano tinha mandado tirar os bens deles, né? Muitos cristãos nessa época, no ano 54, pouca gente sabe, no ano 49, os cristãos foram expulsos de Roma. Olha só, desculpa, os cristãos não. Os judeus foram expulsos de Roma. Né? Eles foram expulsos de Roma por um decreto do imperador. Né? E os judeus cristãos também foram expulsos de Roma porque eram judeus. Né? Mesmo eles sendo cristãos, eles também eram judeus e foram expulsos de Roma. Então, para você ver o nível de insatisfação que já acontecia nesses anos aí, que vai culminar tudo na destruição do templo nos anos 70, mas que já estava acontecendo do próprio Império Romano com relação ao judaísmo. E quiçá até o cristianismo, que era considerado uma seita do judaísmo. Então você imagina, o imperador estava com uma paciência zero com os judeus e com os cristãos, então nem se fala. Né? Paciência zero. Então você imagina... esses judeus cristãos sendo perseguidos, sendo espoliados por Roma e sendo rejeitados pelos outros judeus, inclusive familiares deles. Então você imagina, e depois veio a fome ainda, fala que em Jerusalém passou pela fome, né? Então você imagina, a ponto de que o apóstolo Paulo vai levantar uma oferta entre os gentios para mandar para os judeus lá de Jerusalém. Então você imagina a situação que esses homens estavam vivendo. Então o que acontece? Nesse contexto, muitos estavam saindo, abandonando a fé. Só que alguns deles estavam voltando depois. E com certeza alguém foi lá e falou para eles, né, mostrando o evangelho, e eles começaram a se arrepender e voltar. Só que quando eles voltam, o que acontece? Esses cristãos, provavelmente o pastor Fernandes... O que pode ter acontecido é que alguém escreveu uma carta para Paulo, né? E perguntando, escute, muitos se desviaram da fé aqui, eles começaram a voltar para o judaísmo, mas alguns deles estão arrependidos, estão voltando. O que a gente faz? A gente rebatiza eles? Como é que a gente trata essa situação? Sim. Não é? Não? Se você olhar com muito cuidado o contexto, você começa a extrair essas informações. Perfeito. Né? Percepção. Perfeito. Não é verdade? É isso mesmo. E aí, corroborando aí, só para concluir aqui, para não tomar tempo e voltar a aula no nível que estava antes, professor, a continuação do texto de Hebreus 6 vai falar a mesma coisa do que ele falou no 5, usando outro exemplo. Ele vai usar o exemplo de Abraão, ele vai corroborar todo esse ensino sobre a ordem de Melquisedeque, sobre essa questão da nova aliança, que ela é uma aliança superior, que é uma aliança que não tem esse caráter transitório, ela tem um caráter eterno. Ela é baseada num sacerdócio que não é um sacerdócio terreno, um sacerdócio carnal, é um sacerdócio espiritual, é um sacerdócio também eterno, que o sumo sacerdote nunca morre, né? Todo esse contexto aí. Aí ele vai trazer para o pacto de Deus com Abraão, aqui na continuação do texto, justamente mostrando essa segurança que o cristão tem por estar numa melhor aliança. É essa a questão, meu aí pastor. Tem bala, hein, professor Renato? Né? Ele vai mostrar justamente essa questão da segurança que o cristão tem na nova aliança. Agora eu te faço uma pergunta, professor. Você tem vou usar um exemplo, eu gosto de usar uns exemplos bem simplórios, assim, sabe, para ficar bem didático mesmo, tentar ficar didático. Você tem um hambúrguer, todo mundo sabe o que tem no hambúrguer. Tem 2 pão, vou colocar um x-salada aqui, tem 2 pão, aí no meio tem uma salada, tem um queijo e tem um hambúrguer.
Aí a gente começa a olhar lá, tem um pão, 2 pães, tá? Beleza, tem um pão lá no capítulo 5 e tem um pão na continuação no capítulo 6. Aí tem o alface, aí tem o tomate, tem o queijo. Aí na hora da gente colocar o hambúrguer, a gente fala, não, isso daí não é hambúrguer não, isso daí é uma sola de sapato. Ele não tá falando de hambúrguer, ele tá falando de sola de sapato. O assunto aqui parou, ele tava falando sobre a segurança do cristão na nova aliança, mostrando a superioridade da nova aliança, mostrando o que era sombra, o que é realidade. Ele tava lá mostrando todas essas realidades espirituais. Não, agora o assunto agora é perda de salvação. Faz sentido isso, professor? Aí depois ele termina, aí ele fala ele usa 3 versículos para falar de perda de salvação, depois ele volta como se não tivesse falado nada disso e mostrando de novo a segurança do cristão nos versos posteriores. Quando ele vai falar do pacto de Deus de Abraão, que ele vai falar, vou até ler aqui na Bíblia para não ficar só eu falando minha opinião aqui, quer ver? Para daí quando a Arruda fala chamar a gente de herege, para ele pensar bem para não chamar de herege a palavra de Deus, quer ver? Quer ver? Vamos pegar aqui do verso 9. Mas vós, amados, verso 9, 6, 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação. Ainda mais assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. O assunto é obra, irmão. E do trabalho e do amor para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Você vê como eles eram cristãos que já tinham uma caminhada, mas ainda precisavam aprender sobre essa questão da realidade. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim. Ou seja, agora o assunto tá vendo? O assunto é perseverança, não tem nada a ver com salvação. Tem coisas que acompanham a salvação e não a salvação propriamente dita, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Aí ele vai falar da promessa. Que promessa é essa? Promessa que Deus fez para Abraão. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, verso 13, estou no verso 13, não vamos perder a Bíblia aí não. Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Tá vendo? Ele vai mostrar justamente a segurança que Abraão tinha, porque Deus fez uma promessa, e Deus não prometeu, e Deus prometeu por si mesmo, e não esperou a promessa de Abraão. Todo mundo conhece lá o Gênesis capítulo 15, quando Abraão dorme e quem faz o juramento é Deus que faz o juramento. Ou seja, é disso que o escritor de Hebreus está falando. Ele está falando assim, olha, Abraão dormiu, Abraão não jurou nada, quem jurou foi Deus. E Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. Ou seja, o juramento de Abraão não ia servir aqui nesse pacto, porque é um pacto unilateral, que é o pacto baseado na nova aliança, que só tem um lado que jura, que é o juramento de Deus. E é justamente mostrando essa segurança que o cristão tem por não ter jurado, como o outro pacto o povo lá no deserto jurou, né? Lá, se você pegar lá Êxodo capítulo lá no 32, enfim, Deuteronômio, você vai ver que o povo lá jurou, dizendo que ia obedecer, e não obedeceu, e a maldição caiu sobre eles. Aqui não, na nova aliança, como uma aliança superior, é juramento de um único lado, só Deus jurou. E justamente ele está mostrando essa segurança. Aí você tem a segurança no capítulo 6 na continuação, você tem a segurança no capítulo 5, tem a segurança no capítulo 4, tem a segurança no capítulo 2, no capítulo 1, que ele vai mostrar toda essa superioridade de Cristo, de quem é Cristo, da nova aliança, do sacerdócio de Cristo, e etc, etc. Aí no verso 4 a 6 ele fala sobre perda de salvação. Meu Deus, que interpretação horrível, né? E a gente que é herege, pastor. Eu vou deixar o pastor continuar aí. É só isso aí mesmo. Vou continuar. Muito bom. Então, aí é que tá. A má interpretação de texto, a exegese mal feita do texto, é por isso que você não pode acreditar em que todo mundo fala. Você tem que ir para os textos bíblicos. O que está lendo aqui é Bíblia. Textos bíblicos. Aí você lê o texto bíblico, o cara fala que você é um herege. Ele fala, palavra de Deus, Deus, Espírito Santo, o senhor é herege. O cara não entende isso daí. Ele não entende as consequências espirituais. Que o próprio texto está dizendo.
Olha aí a interpretação. A interpretação é essa, quando a gente é honesto com a interpretação, quando a gente usa as armas que nós estudamos para a honestidade da interpretação. Não porque eu defendo um pensamento denominacional. Eu não quero nem saber de pensamento denominacional, porque se o pensamento denominacional não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu não vou ficar com o pensamento denominacional, não. Aí é que está o problema. Será que tem humildade para poder ser confrontado nas ideias? Olha, mas é assim, assim. Não, eu creio assim. Já aconteceu isso daí. Ao ponto, o professor Antônio, eu vou repetir, ao ponto de um dia nós estar numa mesa de café, o pastor com 40, 50 anos de obra, com todo respeito à pessoa dele, mas eu tive que corrigir ele na frente dos pastores. Porque ele falou assim, ó, o Espírito de Deus está submisso ao profeta. Ninguém dos pastores, nem o vice dele, nem ninguém falou nada, o professor Antônio. E eu olhei para os pastores, ninguém falou nada. Eu peguei e falei, como é que é, pastor? Como que está escrito? Ele falou assim, o Espírito de Deus está submisso ao profeta. Eu falei assim, negativo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está submisso a ele. Porque, peraí, eu vou concordar que o Espírito de Deus está submisso ao homem? Pô, aí não dá, né, meu? Então a gente tem que ser honesto com as Escrituras Sagradas. E o problema é esse, a falta de mestres, de ensinadores nas igrejas. Porque aí seria diferente. A Bleia matou isso aí, né, professor? Sim. A Bleia matou O pastor ele tinha 50 anos do Ministério Belém. O pastor ele construiu 14 templos com as mãos dele, bênção de Deus. Uma pessoa muito esforçada. Mais de Bíblia, professor Renato. De Bíblia. De Bíblia, meus irmãos. Ele não conhecia nada. Infelizmente. Tá? Que benção. Exatamente, o Gino, né? O professor Antônio. Então é isso. Não é você criticar, é você entender que você não pode concordar com tudo que está falando que não está nas Escrituras Sagradas. Então a minha responsabilidade é com as Escrituras Sagradas, com o meu chamado. Então eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho compromisso pelo meu chamado, que eu sei muito bem o que é, e eu sei há quantos anos eu já estou aí, lutando, sofrendo por causa de um chamado. Porque quando você expõe as Escrituras Sagradas, você pode ter certeza que você vai sofrer. Né? Você vai sofrer. Porque é o que nós falamos. O senhor tem um chaveiro que ele é azul, mas o senhor fala que ele é vermelho, porque falaram para o senhor que ele era vermelho. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho, mas é azul. Quando alguém falar para você, não, mas o chaveiro é azul, você vai falar, negativo, é vermelho, eu aprendi assim. Mas não quer parar para ouvir. Porque, infelizmente, na cultura brasileira, os lugares ideais para se trocar ideias foram trocados. Sabe por quê? Por excluir pessoas que pensam diferente. Mas vamos continuar? Vamos continuar. Porque tem pessoas que estão aí, que querem aprender, né? Tem pessoas que querem aprender. Eu louvo a Deus por isso. E essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Inclusive, né? Professor, amanhã a gente dá continuidade aí, né? Sim. Amanhã a gente Se o dá senhor continuidade. quiser ir mais até o 28 aí, depois a gente vai ficar ainda muita coisa para trás ainda para amanhã. O senhor quer... Não, o senhor que sabe, nós tá com a previsão aí terminar às 8 horas, já falta 8 minutos. Se o senhor quiser guardar. Não, então pra tá amanhã. bom. A gente para aqui no verso 25, amanhã a gente continua, porque ainda tem o capítulo 7, né? Ó, você vê. Olha como que é a sistemática, né? A teologia sistemática de Paulo. Ele vem tratando o assunto, ele não mudou o assunto. Ele não muda o assunto, né? Meus irmãos. Ele não muda. Ele vai desenvolvendo o assunto, ó, e ele vai aumentando a progressão da revelação, do entendimento. É o que o professor Antônio trouxe.
com Você muita sabe o que que eu maestria. acho O engraçado Rock falou de- no início. Sabe o que eu acho engraçado tudo isso, pegando a fala um pouco do pastor Antônio? E chega lá em Hebreus 10, ele vai falar que é um sacrifício só. Então, É um sacrifício só. Aí quando ele chega no 10:26 que eles querem usar para perda de salvação, ele só fala assim: se você pecar deliberadamente, não resta mais sacrifício, porque já foi um só. Não tá falando claro, de perda de o salvação. sacrifício é eterno. Ele fala, viu? Seria fácil ele falar assim, se ele escrevesse assim para os dias atuais, para ver se esses crentes obtusos entendessem, assim, os judeus não conseguiram ressignificar a questão do sacrifício e toda hora queria voltar para o judaísmo fazer sacrifício. Eles não conseguiam a Exato. compreensão de que um sacrifício só pagaria. E aí ele começa o 10, ele começa já dando logo tapa na cara dos judeus. Pra mim, Sim, porque pra ele nós vem é tudo continuando um assunto, professor. Ele vem continuando na sua sistemática. Sim. Por Aí isso que é o cidadão importante. pega um versículo, ele fala, lê Tiago 3 tanto. Mas vai ler o contexto do que Tiago está falando. Porque qualquer hora eu quero trazer uma aula colocando Tiago e Paulo. Essa é boa, hein? Porque aí, meus irmãos, professores, aí sim nós vamos entender a questão, o porquê há um ponto de divergência. Nós vamos entender. Então, as perguntas que Tiago fala, Paulo responde. E coisas que Tiago fala, ele fala que Abraão foi justificado pelas obras. Mas o que o texto original diz? Que Abraão foi justificado pela fé. Então, olha que coisa tremenda. Consegue entender, professor? Então, colocando Tiago e Paulo para resolver essa questão. É simples. Então, quando a gente estuda, a gente vai colocar os dois e os dois vão responder as questões. Que beleza, hein? Então, aí a gente Maravilha. deixa para continuar amanhã sim, professor. Amanhã a gente continua. Sim, sim. Amanhã a Maravilha. gente continua. E aí vai ser bem. Cadê o Rock? Eu quero ver a voz do Rock. O Rock tá meio quieto, tá meio ocupado, será? Não vi Rock ele é mais. benção, hein? Eu só tô aqui ouvindo e aprendendo. Uhum. Senhor Jesus, né? Tá aprendendo. Eu queria ver eu queria ver o Rock tete a tete com aquele Matheus lá, rapaz. O Mateus tá aí fugindo aí. Eu botar os dois, um com o outro para poder ver. Você começou a apertar o homem, o homem começou a querer espanar, o Rock. Eu vi lá. Ele fugiu das perguntas várias vezes. Foge, cara. Entendeu? Sei lá, a gente tá vivendo um tempo meio esquisito, as pessoas não escutam direito, né? As pessoas não entendem o que a gente fala, né? Sabe como se chama isso? É o mundo da religião. Esse Rock é benção. É o mundo da É religião. porque Renato, Satanás, ele usa 3 tipos de mundo para prender o homem, para que o homem não possa conhecer Deus e experimentar Deus. O primeiro tipo de mundo que o inimigo usa para prender o homem é o mundo do pecado. Entendeu? E o segundo tipo de mundo que Satanás usa para prender o homem chama-se o mundo da sobrevivência. E o terceiro e o último, o mais perigoso de tudo, é o mundo da religião. Porque o mundo da religião é mais perigoso daquela pessoa que está no mundo do pecado. E aquela pessoa também que está no mundo da sobrevivência. Porque aquela pessoa que está no mundo do pecado, ele sabe que está errado. Ele precisa se arrepender, ele sabe disso. E aquela pessoa que está no mundo da sobrevivência, ele também sabe, tem consciência disso. Agora, aquela pessoa que está no mundo da religião, para ele todo mundo está errado, mas ele sempre está certo. Entendeu? Dentro dessa perspectiva, você tem razão, porque o camarada fala, eu minto, mas Jesus vai me perdoar e não perdoa o próximo, aí fica difícil, né? Aí Eu que falo tá, mentira. é o mundo da religião. O mundo da religião é o mais perigoso de tudo. Mas é benção.
Bom, meus irmãos, já é 8 horas, eu vou encerrar aqui, que amanhã tem que começar o dia muito cedo. Tá benção aqui. Deus Tá... abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe, Roque, professor Antônio, professor Renato, todos os irmãos da Rolagem. Tamo junto aí em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, irmão Antônio também. Tá bom. Deus abençoe os irmãos aí. Deu Tchau, 1h44 de aula, professor. Tá bom, não tá? Para não enfadar muito? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Sabe por que, Renato, tá ótimo? É porque você já deu alimento um pouco sólido para criança? Se der muito, engasga, ô Roque. Engasga, joga tudo para fora. Joga tudo para fora. Não consegue engolir mais. Aí o resto que vem já não presta mais. Na verdade, é pouquinho. É pouquinho só. E fica fácil de renderizar e eu vou colocar no YouTube lá, depois eu posto lá no grupo lá e marco os irmãos lá. Amém? Deus abençoe, Deus tamo abençoe. junto. Amanhã, pessoal, marque aí amanhã, no mesmo horário aí, mais ou menos, 18 horas, 5h30, para a gente poder continuar essa aula maravilhosa de Hebreus aí. Hebreus não tá nem falando de perda de salvação, o pessoal fala que é perda de salvação, é uma loucura. Com 2 versículos, 3 versículos, né, professor? Mas a gente vai E nem Pedro, devagarzinho. nem na primeira epístola, nem na segunda. Nós vamos lá, nós vamos passar por Tiago, vamos chegar lá em Pedro. Vamos ver Depois Mateus 24:13, Ezequiel 18. Esses aí é os piores que tem, né? O cara usar Ezequiel 18 e Jeremias, tem Jeremias também que fala. É o pior que tem. Sim. É o pior que tem. Os caras ficam armando, querendo armar coisas que não existem na palavra de Deus. Mas obrigado por tudo, Deus abençoe a todos os irmãos, foi muito gratificante e eu aprendo sempre com todos, porque é assim que a gente somos pedras e uma edificação. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Amém, Deus abençoe a todos os irmãos.